volta com o Bauru agora. É hora de bater um papo com Cláudio Márcio Salviano, psicólogo e palestrante, para a gente falar do Natal, sinônimo de esperança. Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez ao Bauru agora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e a toda a equipe da Rádio Ouro Verde. Vamos falar então do Natal, né? Sinônimo de esperança. Por que a esperança é tão importante para a saúde emocional, especialmente nesse período que antecede o Natal, Cláudio? Bom, a esperança é um combustível, né, que a alma precisa para seguir adiante, seguir os caminhos da vida, né? E a esperança é mais do que um sentimento bonito. Ela é um mecanismo de defesa assim do cérebro, né, que nós temos para que possamos sobreviver, na verdade. Então, ter esperança é um mecanismo psicológico de sobrevivência. E a esperança é desejar algo que nos fará pessoas melhores, é desejar um mundo melhor, né? E pesquisas que nós acompanhamos em psicologia nos mostram que pessoas que são dotadas dessa esperança são pessoas que têm melhor capacidade de enfrentar desafios, são pessoas mais resilientes, são pessoas que têm menos sintomas de ansiedade, de depressão, são pessoas que têm maior percepção e maior propósito. Então, à medida que o Natal se aproxima, né, algo assim muito profundo acontece dentro de nós. E isso é a esperança, é uma esperança, podemos dizer, transcendente, milagrosa. E esse período ele desperta memórias familiares, memórias afetivas, lembranças diversas e reacende o desejo de acreditar, né, que ainda dá tempo de reconstruir, né, talvez o que se perdeu, ainda dá tempo de comemorar, né, o verdadeiro Natal. Então, todas as coisas, como as luzes, as músicas, os encontros, tudo isso toca as regiões cerebrais ligadas ao afeto, ligadas a despertar o que nós chamamos, né, de resgate da esperança emocional. E espiritualmente, eu acredito particularmente que o Natal ele recorda o nascimento de um menino que veio com uma promessa. Então, trazer a luz a nós, assim, que estávamos em escuridão. E isso trazer o quê? Trazer verdade, verdade que vence mentiras, verdade que traz paz, que traz amor, que traz esperança. Então, esse símbolo ou esse simbolismo tem um impacto psicológico enorme. Ele nos lembra que nenhuma noite ela é definitiva, que podemos assim até sofrer perseguições, até tentar desistir, mas existe uma esperança, existe aí uma salvação. E será inútil se nós não tivermos esperança, né? Então, ainda é, como o ditado popular diz, a última que morre. E eu tenho visto até, inclusive, em pacientes, né, que me dizem, muitas vezes, né, quando chega esse tempo de dezembro, eles se sentem mais, assim, chamados a se reorganizar a vida. Isso é muito comum. É como se o coração estivesse dizendo, eu quero viver, eu quero recomeçar. E essa semana, inclusive, atendi uma pessoa que decidiu deixar de usar drogas, por exemplo. E ela pediu ajuda. E eu disse a ela, sempre é tempo de ter esperança. E essa esperança para essas coisas, para mudar de vida, mudar um mau hábito, para sair de um caminho, abre aspas, errado, talvez que a pessoa esteja trilhando. E se o nosso ouvinte, por exemplo, agora fizer uma introspecção e se auto-questionar, né, o que está dentro de você que precisa nascer de novo nesse Natal, né? O que seria? E eu desejo, assim, que sua esperança seja algo que mudará a sua vida
e, quem sabe, mudará a história desse país e do seu bairro, da sua casa, onde quer que você esteja. Certo. E por que tantas pessoas refletem mais sobre a vida, família, os propósitos nesse mês de dezembro, Cláudio? Olha, é muito comum porque dezembro é um mês de integração emocional, ou seja, a gente vê na psicologia que fecha-se um ciclo, né? Então ativa-se no cérebro uma questão de responsabilidade pelas avaliações da trajetória que nós tivemos até esse mês, né? O último mês, e pela construção também, a necessidade de ter sentido. Todos nós temos isso nas nossas faculdades mentais, né? A necessidade de programar a vida e de executar planos. E o Natal potencializa tudo isso. E, falando de família, por exemplo, quando pensamos na ceia, né, de Natal, nos abraços, nos encontros, o cérebro ele vai produzir nesse momento uma alegria. Isso está envolvido aí hormônios, está envolvido ocitocina, está envolvido dopamina, e isso é liberado para gerar justamente essa alegria. E isso explica porque tantas pessoas desejam resolver conflitos, inclusive nessas datas, né? E eu sempre digo, perdoar e aproximar-se daquelas pessoas que talvez as pessoas estiveram um pouco distante, né? Quem sabe até voltar os romances, voltar as comunhões entre os familiares. Dar presente é um bom símbolo, né? Mas um pedido de perdão, uma reconciliação é muito maior do que um presente. Também tem as revisões das nossas responsabilidades humanas, né? Além da questão natural de refletirmos sobre o que fizemos, ou talvez o que perdemos também, falar sobre as conquistas, sobre aquilo que podemos ainda conquistar. Isso é algo importante. Tenho a busca pelo sentido, que é um outro ponto importante nessa data, porque o Natal, ele lembra que a vida é mais do que as dores, né? É mais do que o sofrimento, talvez, que nós passamos durante o ano. Muitas pessoas, nesse momento, está refletindo sobre tudo que aconteceu durante o ano. Que exista assim um propósito, um significado espiritual também que nos atravessa nessa data. Não deixa assim nenhuma dúvida de que nós devemos buscar significado e esperança nesse momento, porque todos nós necessitamos viver esse momento com muita intensidade. Podemos dizer até que esse mês, né, é um mês onde as pessoas estão muito mais sensíveis àquilo que talvez durante todo o ano não conseguiram ser sensíveis. E então, como eu disse, as pessoas se reúnem, visitam amigos, visitam parentes, e isso é fundamental, né? Porque somos seres gregários, precisamos nos reunir. Então, essa questão é importantíssima, por isso que nós sempre desafiamos as pessoas, né? Eu particularmente em palestras, e digo, quem tem assim um coração cheio de saudade, né? Tem que ir até as pessoas que amam, né? Deixar o orgulho de lado, né? Porque muitas vezes a gente se esbarra no nosso orgulho. E se a pessoa estiver, por exemplo, agora, você ouvinte, de repente pensando em alguém, poxa, eu preciso, antes desse Natal ou no Natal, procurar alguma pessoa, e mesmo que eu não vá dar algum presente, faça algum movimento para que essa pessoa possa sentir, né, ou ser perdoada ou perdoar. Isso é muito importante.
para a gente fechar, Cláudio, como que o Natal pode ser uma oportunidade concreta de cura interior e renovação da esperança? Isso é muito bom. O Natal é uma das épocas, né, mais poderosas para a cura emocional. Reúne três elementos aí essenciais que a gente precisa citar. O primeiro deles é o significado. Então, o nascimento de Jesus é uma mensagem, uma das mais fortes mensagens que a humanidade tem de esperança. Isso é registrado em toda a nossa história. Todos nós nunca deixaremos de mencionar essa história porque, primeiro, ela é verídica. Segundo, porque milhares de pessoas sentem, né, essa transcendência, muitas vezes inexplicável nesse dia. E não é a ciência que irá explicar isso, né, como não se explica também o cosmos, não se explica as poucas estrelas descobertas, mas o Natal é a história de um Deus que se fez criança para mostrar que o amor é mais forte do que a dor. E psicologicamente isso promove também uma ressignificação quando nós entendemos que as nossas feridas não definem o nosso futuro. Então, a importância de ressignificarmos humildemente nossa vida, né, de forma a sermos crianças, né, como a própria criança felicitada nesse dia nos ensinou, né? Então, isso é muito importante. Outra palavra é a conexão. Então, essa conexão entre os abraços e os encontros, as fotos, e os diálogos, né? Todo o relacionamento. Então, relacionarmos nos traz cura, lembrando que tudo isso leva-nos a uma união, uma unidade, né? A psicologia chama isso de suporte afetivo, e isso funciona como um remédio emocional. E por último, a gente pode falar do propósito, né? O Natal nos convida a fazer escolhas melhores. Como eu falei, perdoar, reconciliar, pedir perdão ou deixar algumas mágoas para trás, né? Deixar ir algumas coisas que estão prendendo a pessoa e retirar as cargas, né, dos ombros e da parte psicológica, né? Retomar sonhos, aquele que não ia à academia, passar a ir a uma academia, aquele que fazer novos propósitos, né, que estavam adormecidos. Então, outro exemplo assim prático que eu posso até citar, né, e isso aconteceu quando um homem que atendia no consultório, ele estava afastado da família há alguns anos, e ele decidiu fazer uma ligação, enviar uma mensagem e pedir que se poderia levar um pão ou um refrigerante para a ceia. E isso foi um pedido, não precisou pedir perdão, mas ele simplesmente mencionou: eu quero estar junto com vocês. Então aquele gesto curou anos de silêncio, anos de dificuldades, né? E inclusive isso entre irmãos é uma coisa que infelizmente acontece, né? E hoje essas pessoas vivem, né, toda semana em comunhão, tudo começou aí então no Natal, essa época que o coração humano fica mais acessível ao amor, e isso nos leva a nova introspecção. E é algo que nós podemos também desafiar hoje, perguntar aos nossos ouvintes, né? O que você precisa deixar ir e o que você precisa abraçar para renascer nesse Natal. E eu desejo que esse Natal reacenda em cada um dos nossos ouvintes a esperança que move a vida, a esperança que cura o coração, que ilumina o nosso caminho. Quando esse menino, né, que nós estamos felicitando no Natal, ele nasceu, também nasceu a possibilidade de cada um de nós sermos reconciliados, recomemorarmos, né? Então, devemos assim seguir, de certa forma, essa estrela que nos leva a esse salvador da humanidade, a criança ingênua que trouxe a nós esperança, e o homem que foi perfeito, que nos ensina a perdoar. Por isso é chamado de caminho, verdade e vida, né?
E meu desejo é que todos tenham um excelente Natal. É isso. Amém, né? Amém, que todos nós tenhamos. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo e palestrante, os contatos para falar com você, Cláudio. @psicólogo palestrante no Instagram ou Salviano Psicólogo Palestrante no YouTube. Grande abraço, obrigado mais uma vez por participar aqui do Bauru Agora. Até mais. Eu que agradeço, um abraço a todos.